Eu assisti uma entrevista agora com o Maílson da Nóbrega e resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu acho que é importante fazer esse vídeo. As regras na mão do Trump mudaram completamente. Nós tínhamos um mundo comercial, econômico, comandado por economistas. E agora a coisa é completamente diferente. Nesse vídeo eu vou falar, vou explicar direitinho o que está acontecendo e como que você deve agir para entender essas novas regras. Muito bem, então você vê que os economistas estão perdidos. Eles não sabem dizer o que vai acontecer. Ninguém arrisca um palpite, ninguém fala nada, ninguém explica. Por quê? Porque estão recorrendo às pessoas erradas. E eu vou explicar por que estão recorrendo às pessoas erradas. Bom, a princípio, eu diria para vocês o seguinte: o Donald Trump não gosta de economistas e financistas. E a minha explicação é que ele, por trabalhar no mercado imobiliário, ele já teve vários negócios, faliu a maioria dos negócios, né? Mas por ele trabalhar no mercado imobiliário, que foi onde ele conseguiu ganhar algum dinheiro, o pessoal do mercado imobiliário não gosta de gente que guarda dinheiro. Não gosta de especulador. Não gosta de gente que fica sentado no dinheiro. Gosta de gente que se movimenta, que investe em coisas mais concretas, não investe em papel. Até porque, se ele gostar de gente desse tipo, ele fica sem vender o produto dele. Então, o Donald Trump nasceu e foi criado, o pai dele, construtor, mercado imobiliário, odiando financistas e economistas. E agora a coisa é completamente diferente. Mudou completamente a forma de entender a economia, exatamente porque existe um presidente de uma nação que é a mais poderosa do planeta, que não é nem político e muito menos gosta de economistas e financistas. É por isso que está todo mundo assustado e é por isso que está todo mundo perdido, não consegue dar uma opinião sobre o que está acontecendo. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu não me apresentei ainda formalmente, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência para ilustrar, diferente do Trump, que é um narcisista, eu vou contar da minha experiência para ilustrar o que nós estamos vivendo aqui, para você concordar ou não a respeito do meu ponto de vista e quais são as minhas premissas, a minha base de raciocínio. Veja, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar como office boy numa loja da minha mãe, e minha mãe comerciante, empresária, e meu pai diretor de banco estatal. Eu convivi com pensamentos completamente diferentes. Uma empreendedora, uma mulher de negócios e um diretor, funcionário público do Banco do Estado, do Paraná, e pensamentos completamente diferentes. Com o decorrer do tempo, eu comecei a acumular algum capital e com 18 anos de idade eu montei meu primeiro negócio com o CNPJ. Eu já tinha negócios desde os 12 anos de idade. Mas com 18 eu já tinha capital para montar um negócio, um restaurante. E fui montar esse restaurante. E esse restaurante, pelo fato de eu ter sido DJ durante um bom tempo, porque eu comecei como DJ ali, depois de ter sido office boy da minha mãe, depois de ter sido Papai Noel na loja da minha irmã, que tinha uma loja infantil. Eu comecei como DJ, daí depois eu passei para eventos e depois eu montei esse restaurante, que era uma casa noturna. Uma casa noturna. Muito bem. Com pouca experiência do mundo de negócios, o que aconteceu? Lá apareceu um jeito, eu tinha 18 anos de idade, tanto meu pai quanto minha mãe tiveram que me dar emancipação para que eu pudesse ser sócio de uma empresa, né? E o meu sócio era dessa outra cidade onde eu fui morar. Então o que aconteceu? Sem experiência em negócio, lá na casa noturna eu tinha propostas do tipo assim, colocar drogas, para vender drogas dentro da casa, dentro do estabelecimento. E que, obviamente, dentro dos meus princípios, eu disse não. Não, mas dá lucro, dá isso aqui. Eu disse não, muito obrigado, não quero. E eu comecei a incomodar algumas pessoas. Comecei a incomodar os traficantes de drogas, que não quis colocar como ponto de venda. Eu comecei a incomodar um concorrente, que era um concorrente já muito estabelecido, já há muito tempo naquela região, e comecei a incomodar a equipe de segurança de uma empresa que fazia a segurança de todas as casas noturnas nessa cidade. Eu simplesmente não queria, porque eu achava muito caro, achava um absurdo o que ele cobrava. Tempo vai, tempo vem, começaram a surgir algumas brigas dentro do meu estabelecimento. E teve uma noite especificamente que deu tiro dentro, para você ter uma ideia. E as coisas começaram a se repetir, começou a esvaziar o ambiente e eu acabei fechando. Isso eu tinha 18 anos de idade, imagina. Tempos depois, eu, funcionário de uma multinacional, numa cidade do interior desse estado, um cara foi morar na frente. E lá nesse estado as pessoas são muito mais abertas do que aqui no sul. Ele me convidava para tomar café. Ele disse, vem tomar café com a gente aí e tal, né? E ele me contou uma coisa muito engraçada e trágica ao mesmo tempo. Ele me comentou que um dia ele estava dentro da minha casa noturna, ele estava no banheiro bêbado, né? Nós fechamos a casa noturna no sábado e ele ficou preso do sábado até segunda-feira porque não tinha como sair.
Não tinha janela, era tudo fechado, as portas eram fechadas, todas. Ele não tinha, quando a menina da limpeza chegou na segunda-feira foi quando ele conseguiu sair. Mas não é por aí. Ele fazia parte da equipe de segurança, dessa equipe que cuidava das casas noturnas nessa cidade. E ele me falou que aquelas brigas que estavam acontecendo lá tinham sido encomendadas. Tinham sido encomendadas por o dono dessa outra casa noturna, já estabelecida há bastante tempo, em conjunto com a equipe de segurança que não aceitava a ideia de eu não contratar aquela equipe. Muito bem. Essa história eu conto para vocês só para ilustrar o que é o mundo empresarial. O que é o pensamento empresarial. É muito diferente de um pensamento de quem mexe com finanças, com economia. O jogo é completamente diferente. Com o passar do tempo, voltei a estudar e daí fiz administração de empresas, economia, publicidade, direito, sou advogado, e pós-graduação em psicologia e psicanálise. E alguns cursos de filosofia, como o curso de filosofia antiga na Universidade, na Sorbonne, em Paris. Mas esse foi um dos cursos que eu fiz, mas explico por quê, porque eu queria ter uma visão geral, além de ser empreendedor, empresário, desde pequeno. Eu tenho negócios desde pequeno. O que eu quero dizer? A diferença de pensamento, por exemplo, entre o economista, em que eu entrava na sala de aula e via aquele pessoal concentrado, aquele pessoal compenetrado, principalmente quando tinha as matérias lá de microeconomia, matemática financeira, cálculo, então nem se fala. Cálculo 1, 2, 3 e 4, muito cálculo, muita reprovação em cálculo. Eu fui muito bem em matemática, passei em nota 10 em cálculo. Alguns professores até ficavam um pouco assustados, mas eu tinha esse gosto. Meu primeiro curso, minha primeira opção lá, quando eu fiz vestibular na Federal, eu tinha passado já no segundo ano, não tinha terminado o terceiro ainda, eu ia fazer engenharia mecânica. Então eu gostava de matemática. Mas daí, por pensar que minha mãe era comerciante, empresária, meu pai diretor de banco, eu fui para essa área. Mas a vertente empresarial sempre tive. E curiosidade pela parte mecânica, pela física, sempre gostei muito de física. Muito bem. A diferença de pensamento do empresário, do economista, para o advogado, para o publicitário e para o administrador é muito diferente. Muito diferente. Como eu falei, nas aulas de economia, principalmente aquelas que envolviam cálculo, era um silêncio, uma concentração, uma coisa forte, absurda. Principalmente nas aulas de matemática financeira. Eu lembro que esse professor apertou bastante. Já no curso de Direito, havia um ambiente um pouquinho mais soft, mas uma característica marcante no curso de Direito é que não faziam brincadeiras, tipo assim, que roupa é essa? Que camisa de estranha? Ou, enfim, brincadeiras com a roupa, com o cabelo, com a aparência, que eram extremamente comuns no curso de comunicação social. Que as pessoas tiravam sarro o tempo todo da aparência, da forma, da roupa, entende? Então era um público completamente diferente. Economistas, administradores, os mais assim, normais, que eu posso dizer, dentro do que a sociedade considera, foram os administradores. Os administradores. Então, o Donald Trump, ele não gosta de economistas e financistas. E é exatamente isso que eu disse para você. No mercado imobiliário, existe uma necessidade de que o dinheiro circule. Se o dinheiro não circular, o mercado imobiliário não floresce. Então imagine quantas vezes o Donald Trump se confrontou com pessoas de alto poder aquisitivo, né, e que pensavam 10 vezes antes de investir nos negócios dele, porque tinham as aplicações na bolsa, tinham as aplicações em ações e títulos do tesouro e assim por diante. Então ele teve muita dificuldade, ele teve muito que se esforçar para vender, que os negócios deles iam render mais do que essas aplicações. E provavelmente essas pessoas ouviram economistas, ouviram financistas e foram contra as ideias de empresário do Donald Trump. E ele deve ter uma bronca muito grande, e é por isso que ele resolveu virar de cabeça para baixo o mundo do comércio internacional. Ele está virando de cabeça para baixo esse mercado, essa forma de agir que ele não gosta. Ele não gosta. Ele não está consultando economistas, ele não está prestando atenção no mercado, ele não está nem aí com o mercado, porque a visão dele é diferente. E quando aquela equipe de segurança usava de força para me fazer contratá-los, né, ou o concorrente patrocinava a equipe de segurança para que a minha casa noturna deixasse de existir, aí eu quero dizer para vocês que esse é o pensamento empresarial. Muito mais agressivo, muito mais agressivo. E eu tive que estudar daí psicologia, psicanálise, para junto com a minha expertise de empresário, conseguir chegar ao conhecimento que eu tenho hoje. Então, na minha humilde opinião, eu quero dizer que o jogo mudou. O jogo mudou. Quem quiser entender o Donald Trump sobre o foco, sobre o ângulo da economia, vai se dar mal. Quem quiser entender o Donald Trump sobre o ângulo das finanças, vai se dar mal.
ele tem que ser compreendido a partir de uma visão empresarial, de planejamento estratégico empresarial ou simplesmente de intuição empresarial, que é o caso dele, né? E sobre psicanálise, sobre o ângulo da psicanálise e da psicologia. Se você consultar pessoas que estudaram psicologia, psicanálise, você vai começar a construir o seu pensamento sobre o que é Donald Trump. Se você consultar empresários, você vai conseguir ter o mínimo de entendimento do que é o Donald Trump. Certo? Hoje, o meu conhecimento de economia, meu conhecimento de administração, de tudo que eu estudei em macroeconomia, microeconomia, finanças, matemática financeira, os cursos de gestão empresarial, eles me servem hoje, para estar aqui conversando com vocês, para dar o ponto de vista das ferramentas que estão sendo movimentadas. Certo? Quando eu falo aqui do Federal Reserve, quando eu falo do Tesouro americano, quando eu falo de bolsa de valores, de juros, de alta de dólar, baixa de dólar, todo esse ferramental me ajuda, com certeza, nas minhas colocações aqui. Agora, do onde vai desembocar, do que está por trás, aí é somente essa experiência empresarial, experiência de campo mesmo, né? Não é de curso de gestão, é experiência de campo, de quem botou a mão na massa, literalmente, de quem teve concorrência desleal, de quem cutucou a onça com vara curta. Também eu tive um outro negócio meu em que eu quis invadir a área de um concorrente que estava muito, muito forte e ele acabou retalhando e me tirando do mercado. Aconteceu também. Nessa fase eu tinha uns 29 anos de idade e era uma escola, cursos profissionalizantes. Era uma escola de cursos profissionalizantes. Então veja, aquele conhecimento que eu tinha adquirido em administração de empresas, em economia, valeu muito pouco para mim nesse mercado competitivo de empresários. Em compensação, todo esse conhecimento que eu tive e essas derrotas que eu tive no começo me valem muito para dizer para você como que pensa o Donald Trump. Então, a regra do jogo mudou completamente. Pode voltar a ser como antes? Pode. Donald Trump pode ser impeachmentado, ele pode renunciar, ele pode ter uma estafa física e mental e sair. Né? Tudo pode acontecer. Mas a gente percebe que cada vez mais empresários estão entrando nos negócios da política. Cada vez mais empresários. Porque eles têm a capacidade de fazer críticas ao modelo que existiu antigamente. Então, você vê empresários, você vê aqui o Amoedo aqui no Brasil, você vê Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Você vê empresários entrando, você vê até o Silvio Santos, né? Ele ensaiou a sair como candidato à presidência, mas ele recolheu, ele disse, não, melhor não. Né? Aqui no Paraná nós temos o Ratinho, aqui, filho de empresário, né? O Ratinho pai. Né? Então nós percebemos essa movimentação, porque vem com uma mentalidade diferente. Vem com uma mentalidade diferente e uma mentalidade que quem é a favor do livre mercado, da competição, é muito favorável. Então pega uma grande parte da população. A questão é o seguinte, esses empresários políticos agora, eles mexem em toda uma estrutura que deveria ser respeitada. Então eles não têm a dose certa, eles não têm o semancol ali, né? Eles não têm a capacidade de medir até quando o remédio deles não se transforma num veneno. E existe um ditado que diz, a quantidade faz o veneno. É uma coisa que é boa, um remedinho que é bom desse tamanho, uma pílula só, se você tomar 20, você pode até morrer. Então a quantidade faz o veneno. Então por essa falta de experiência, e o mundo vai ter que se acomodar, e aí eu discordo um pouquinho do Maílson, porque o Maílson diz que isso vai levar um bom tempo. Eu não acredito que vai levar esse tanto tempo, porque não existe essa possibilidade de tanto tempo. Não dá. Não existe essa possibilidade de tanto tempo, porque a crise americana é agora, né, e pode arrastar o mundo para uma crise internacional, então tem que ser resolvido rápido. E outra coisa, hoje nós temos mecanismos em que faz com que as coisas possam acontecer mais rápido. Por exemplo, a moeda, né, do BRICS, que já é testada, já é feito transações, a Rússia já faz transações fora do sistema SWIFT, né, com a China, por exemplo. Então já existe moedas que podem ser implantadas facilmente. O euro digital está a mesma coisa, né? Pode aí influenciar diretamente nos negócios de Mastercard, de Visa, os cartões de crédito, que já tiveram uma parcela boa do seu mercado atacado pelo Pix aqui no Brasil, né? Então lá na Europa eles já estão ensaiando isso é muito rápido. Então discordo a respeito, mas da Nóbrega, tem o livro dele aqui, excelente livro, uma pessoa maravilhosa, empresário, um economista muito capacitado, um grande abraço, se ele estiver algum dia me ouvindo, né? Mas eu queria fazer esse pequeno ajuste na questão da velocidade das coisas. Né? Não há mais tempo de esperar por uma acomodação de longo prazo e nós temos tecnologia capaz de reverter quadros e bases
economia que nós estamos vivendo. Então, realmente, os economistas estão enfrentando um problema sério. Eles não entendem. Por quê? Né? Por que está fazendo assim? Está sendo um idiota dentro da economia? Está sendo um imbecil dentro da economia? Concordo que está sendo. Concordo que está sendo. Porque não está sabendo a dosagem certa da coisa. Agora, por outro lado, ele está implantando um novo sistema. Está vindo com uma nova forma de pensar, uma forma diferente de pensar. E aí os economistas, por não entender, por não ter experiência, não ter conhecimento dessa nova forma, acabam dizendo que ele é idiota, que é burro, que é imbecil, esse boleto. Volto a dizer, concordo, mas não por esse motivo. Concordo pelo fato de ele estar sendo exagerado e sem conhecimento do que ele quer implantar. O que ele quer implantar veio para ficar. Veio para ficar. Porque os sistemas não funcionaram. Tanto o comunismo não funcionou, como o capitalismo selvagem não funcionou. Então há mudanças. Eu sempre falo do capitalismo solidário, que eu, na minha forma de ver, é o avanço que a humanidade precisa para viver em paz e ter prosperidade. Né? Eu volto a dizer, é o capitalismo social da Noruega, da Finlândia, da Suécia, sim, mas com a expertise, a velocidade e a capacidade de desenvolvimento dos Estados Unidos, do capitalismo dos Estados Unidos, mas com mecanismos que o Estado implementa para facilitar a cooperação entre empresário e trabalhador, entre o capital e o trabalho, e que todos trabalhem de forma alinhada e não favoreça a concentração de renda nos dominantes, naqueles que detêm os maiores ativos. Mas isso eu vou ter que fazer uma aula, volto a dizer, vou ter que fazer uma aula de umas 2 horas, uma live, explicando as experiências do capitalismo solidário que hoje já existem na prática em empresas. E essa tese, aí sim, unida com os melhores mecanismos lá da Finlândia, da Suécia, surge uma nova maneira de pensar que é muito mais adequada para os desafios que nós temos agora. Então, gente, basicamente é isso. Esse vídeo é para explicar quais são as regras agora e o que fazer. Mudem a forma de estudar. Sabe? Economistas, comecem a estudar mais biografias de empresários. Comecem a estudar mais histórias de guerras comerciais. Comecem a estudar mais marketing. Mudem a maneira de pensar. Financistas, mesma coisa. Comecem a estudar mais psicologia comportamental. Comecem a estudar mais psicanálise. Principalmente porque estes empresários aí que estão surgindo, em grande parte deles, os que ganham a eleição, os que vão ganhar a eleição, são pessoas de pensamento completamente diferente. Tá? Eu não estou dizendo, por exemplo, o perfil do Amoedo, que é um cara centrado, pelo menos o que eu conheço, o que eu vi nas entrevistas, é um cara centrado. Mas aí, por ser centrado, não tem condições, não tem popularidade para fazer o show, não consegue fazer o show necessário para se eleger presidente de um país. Então é preciso essa mudança, essa forma de pensar diferente é necessária. O narcisismo vai ser uma marca desses novos líderes, né? Um ego inflado, um ego afetado, né? E nós temos que entender esses mecanismos, né? Esse mecanismo de negação, por exemplo. Né? Fala-se lá sobre o negacionismo com relação às vacinas, né? Agora já estão falando negacionismo econômico. Não se trata, na minha humilde opinião, não se trata de negacionismo econômico, se trata de uma maneira diferente de ver as coisas, uma maneira diferente de conduzir o Estado, a participação do Estado no comércio. E aí, tenho certeza absoluta, exige conhecimento a respeito de técnicas de negociação, porque haverá chantagem, haverá mecanismos como, por exemplo, o dumping, né, que você trabalha com preços muito abaixo do preço de competição, porque uma vez, não tendo um mercado, não tendo a OMC como mediador, como tribunal, entre aspas, para regular essas coisas, os países ficam à vontade para trabalhar com dumping, que é o quê? Vender abaixo de custo para quebrar o concorrente. Então nós vamos ter que prestar muito atenção nessas táticas de empresário. O Brasil deve ter mais empresários agora trabalhando na área econômica. Não que os economistas não sejam importantes, mas deve ter mais empresário trabalhando na área econômica para ajudar o nosso atual presidente, nossos futuros presidentes, a pensar esse novo momento. Principalmente se o Trump continuar. E mesmo que o Trump não continue, eu acredito que vão vir outros presidentes, outros candidatos vindos do ambiente empresarial. E às vezes o ambiente empresarial não é nada amistoso. Isso que eu quero dizer. Estão dizendo aí que o Trump está agindo com táticas da máfia. É isso mesmo. É isso mesmo. No ambiente empresarial existem muitas táticas que são táticas usadas pela máfia lá, do Al Capone e companhia. Pode ter certeza. Inclusive o uso da força física. Né? Então não é de se estranhar que os Estados Unidos provoquem um conflito, porque eles sabem que ainda eles são superiores quando se trata de 1 para 1. Né? Quando se trata de 1 para 1. E é por isso que eu digo, é bom que o mundo se una,
É bom que o mundo entre num consenso, que não fique um agindo de uma forma, outro agindo de outra forma, um puxando a corda para um lado, outro puxando a corda para o outro lado, porque a única chance de barrar a possibilidade de uma agressão militar é se o mundo se unir. Aquilo que eu falo sempre. Os Estados Unidos é grande, mas não é dois. O resto do mundo é muito mais forte. Então, para conter qualquer possível iniciativa ou ideia de um conflito militar tradicional, não nuclear, porque o nuclear ele acaba sendo um suicídio coletivo, né? Mas que pode acontecer, nada impossível, uma vez que tem muitos aí que tem bunker, né? Mas dentro de uma luta convencional, os Estados Unidos ele ainda é muito forte. Então é preciso urgente que os líderes se reúnam, e já começaram iniciativas da Europa, né, de se reunirem e não convidaram o Donald Trump, se unam para criar um equilíbrio de forças, tanto econômico quanto equilíbrio militar, para que as coisas não descambem, as coisas não saiam o vagão não saia do trilho. Então vamos prestar atenção. Diria que os países devem prestar atenção para não cair em provocação dos Estados Unidos, não cair em provocação, principalmente na questão bélica, na questão de forças armadas, né, desse lado. Muito cuidado para não cair em provocação. Mas na questão econômica, na questão comercial, agora é a hora dos países conversarem, transacionarem, porque citei o exemplo dos carros, né? Se os Estados Unidos põem taxa aqui, a China põe taxa lá, os outros países começam a taxar, o mercado mundial é um mercado de 85 milhões de carros por ano. E o mercado americano é um mercado de 16 milhões, sendo que 8 milhões eles exportam. Então, se fecharem as portas, não entra mais carro estrangeiro nos Estados Unidos, não sai mais carro dos Estados Unidos para o estrangeiro, quem que perde? Os Estados Unidos. Compreende? Os Estados Unidos pode até ter 16 milhões de compradores, porque não vai ter carros importados entrando. Certo? Mas o mundo fica com todo o resto do mercado, que são 70 milhões de carros para fazer comércio. E a produção em escala, que está ganhando a Índia, a China, alavanca a questão tecnológica, o avanço tecnológico. A escala propicia isso, o avanço tecnológico. Então nós podemos observar isso. E tem um ditado que diz, antes de ser o melhor, seja o maior. É exatamente isso. E me lembra até a importância da quantidade, veja bem, me lembra uma entrevista que o Caetano Veloso teve no Jô Soares, né? E o Jô, ele gostava muito daquela música Sampa, né? E ele perguntou pro Caetano, me corrijam aí se eu estiver equivocado, né? Porque eu também não sou da área da música, né? Mas aí o Caetano, naquela simplicidade dele, né? Que é uma delícia, né? Ele disse, ô Jô, eu fiz tanta coisa, que alguma coisa boa tinha que sair. Compreende? Então, às vezes, a pessoa pensa, não, gênio. Mas esquece que para acender a primeira lâmpada lá, foi necessário mais de 900 experimentos para acender a primeira lâmpada. O gênio trabalha muito para chegar. E às vezes o que as pessoas confundem. As pessoas confundem as coisas. Às vezes não é um cara extremamente inteligente, mas é um cara extremamente trabalhador. Que daí, fruto do trabalho, vem uma ideia inovadora e ele é encarado como inteligente. Então, essas são as novas regras. E aí eu deixo aí o meu conselho para que as pessoas comecem a pensar de forma diferente. O mercado, por exemplo, de bancos, aí, de agências físicas, aí, já diminuiu violentamente a necessidade de financistas e assim por aí. E agora com a inteligência emocional. Inteligência emocional também é importante. Com a inteligência artificial, o pensamento intuitivo e criativo ele vai se destacar. As pessoas que tiverem essa capacidade de leitura multidisciplinar do interrelacionamento entre conhecimentos, para chegar a uma conclusão. Compreende? Então, o caminho que eu segui foi ser generalista. Eu não quis fazer pós em economia, eu não quis fazer pós em administração, né? Me especializei no direito, na questão tributária, mas foi por uma questão de demanda mesmo, começou a surgir demanda nesse sentido, e daí me interessei, né? E os outros cursos de especialização, de pós-graduação, na área da psicologia, foi por questão de interesse mesmo, para completar todo esse ciclo aí. Veja, então o conselho é isso, seja generalista, desenvolva o lado criativo, desenvolva o lado intuitivo, né? Um raciocínio rápido. Faz mais de 30 anos que eu jogo um jogo só, né? Um jogo de estratégia no computador, eu jogo toda noite, há mais de 30 anos. E quando eu cheguei no último estágio, que eu jogo contra o computador, contra a inteligência artificial, a única forma de eu vencer a batalha contra o computador foi usando de engodo, foi usando de artifícios, de artimanhas, de criatividade e assim por diante. Dentro do raciocínio tradicional do jogo, isso que eu quero dizer para você, dentro do raciocínio lógico, eu perdi durante 30 anos.
A vitória que eu tive, a vitória que eu tive nesse último estágio foi o ano passado, quando eu resolvi pensar fora da caixinha. Né? Pensar fora. E isso é isso, é o que vai exigir, é o que o mundo empresarial exige. Né? E te digo uma coisa, o americano é muito forte nesse pensamento empresarial, muito forte nesse pensamento empresarial, e agora ele elege um presidente e por isso ele confia tanto nesse presidente. Né? Ele percebe que dentro do pensamento tradicional dos economistas, dentro do pensamento tradicional dos sociólogos, ali dentro do tradicional, eles estavam tomando um pau danado. Né? Então eles resolvem colocar uma pessoa com intuição, uma pessoa que um jogador de cassino, um empresário do ramo imobiliário. Vai dar certo? Provavelmente não. A chance de dar certo é muito pequena, porque, volto a dizer, a dose é muito grande, muito alta e muito rápida. Tem que levar isso em consideração que esse tipo de transformação ela necessita um terreno, propício para essa semente. E hoje os Estados Unidos não tem, o mundo não tem esse mecanismo propício, que é o que eu digo do pensamento solidário, que é o que eu digo, o Estado intervindo nas relações, no contrato social, na divisão de lucro entre funcionários, colaboradores, empresários, que elimine a concentração de renda, mas não elimine a capacidade de ter ambição, a possibilidade de ter ambição e progredir na vida. Porque é aí que falha a Noruega, a Finlândia e a Suécia. É nesse ponto eles falham. Né? Na Suécia, eu tinha um amigo meu sueco que ele me falou assim, um brasileiro morou na Suécia, ele disse assim, tudo bem, não tem pobreza, não tem, tá tudo certo, o Estado cuida de tudo, mas você não pode ter um sonho maior, você não tem como você ter um sonho maior. Então existe uma falha aí que dá para ser corrigida, sim, dá para ser corrigida, mas precisa de lei específica para corrigir. Tá bem? Então esse é um novo mundo, essa nova ordem econômica, nova ordem comercial. Aprimore-se, leia mais sobre comportamento, leia mais romance, veja mais drama, aprenda mais sobre a vida, leia mais filosofia, leia mais mitologia grega, entende? Se aprofunde nessas questões assim, mais do comportamento humano e menos dos números. Os números eles vão acabar chegando onde eles não deveriam ter saído, no básico, no basicão. Tá ok? Comente, faça a tua crítica, faça perguntas, compartilhe, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço.